Vamos lá, gente. Um apresentador de show noturno nos Estados Unidos, é o que eles chamam de late night, é estilo tipo Jô Soares, estilo The Noite, coisa do tipo, que é o Jimmy Kimmel. Ele teve o show dele suspenso depois de fazer algumas piadas e comentários relacionados a como comentaristas que apoiam o presidente Trump, MAGA, reagiram e como o próprio presidente reagiu ao assassinato do Charlie Kirk, que a gente já comentou aqui, inclusive, com vocês, que é aquela personalidade de direita nos Estados Unidos, que sofreu um atentado, morreu recentemente. Então, a gente vai tentar colocar tudo aqui numa timeline e explicar todos os eventos que culminaram com o cancelamento do show dele e como o governo pode ter tido uma interferência nisso, e é isso que está gerando um temor por parte de muita gente dos Estados Unidos, não só na esquerda, mas teve crítica da direita também, sobre como o governo está agindo para poder, talvez, eu vou colocar um grande talvez aqui, eu vou colocar alegadamente, mas vocês entendem, silenciar críticos. Quando o Leon fala show, gente, é porque aqui é o nome do programa, mas é um programa de televisão, É um programa de televisão, perdão. Nos Estados Unidos, você tem um órgão independente de regulação chamado de FCC, que é a Federal Communications Commission. Comissão Federal de Comunicação. Que é um órgão que é feito para regular transmissão, mídia. Vai coisa desde rádio, passando por TV aberta, também internet, tem um monte de coisa. O mandato dessa comissão é bem amplo. E, recentemente, nesse atual mandato do Trump, ele nomeou uma pessoa que é muito fiel a ele, que é um trumpista reconhecido, que já atuava na comissão há muito tempo, que é o Brandon Carr. Ele não atuava como chair, como presidente, mas agora ele é o presidente da comissão de fato, começando nesse ano com a indicação do Trump. E ele é a pessoa-chave para entender muito do que a galera tá reclamando em relação a como o governo se comportou diante desses eventos que estão relacionados ao Jimmy Kimmel, que culminaram no cancelamento do programa dele. Para entender essa coisa toda, a gente tem que ver um evento paralelo com isso que aconteceu no ano passado. O Trump processou a CBS, que é uma rede de TV nos Estados Unidos, e a Paramount, que é a dona dela, porque tudo nos Estados Unidos é um conglomerado, todo mundo é dono de alguma coisa, você vai ver que até a Disney vai aparecer daqui a pouco aqui. Ele processou essa empresa porque a CBS tem um programa chamado 60 Minutos, que é uma coisa meio fantástico, só que um pouco mais sério, tá? Menos entretenimento, mais jornalismo, que fala de um monte de coisa. E aí, esse programa entrevistou a Kamala Harris. E eles colocaram uma edição específica da entrevista dela nesse programa, que foi diferente da edição, do corte da entrevista, porque toda vez que você vai colocar alguma coisa no ar, a pessoa fala, você tem que conformar aquilo pro programa, e você não pode colocar a informação toda. Foi diferente da edição que eles fizeram para os programas matinais. Tinha uma fala dela que podia ser interpretada como sendo controversa, que ficou fora da edição de 60 minutos, pelo que eu me recordo aqui do processo todo, eu acompanhei na época, mas apareceu depois em outros programas, se eu não me engano, matinais da empresa. E aí o Trump reclamou que a CBS estava favorecendo a Kamala, que na época era a pessoa que estava concorrendo com ele para a presidência dos Estados Unidos. E aí em dezembro ele decidiu mover um processo contra a CBS, e ele estava pedindo à CBS e à Paramount, que é a empresa que é dona da CBS, 20 bilhões de indenização. E o pedido dele, e eu vi a opinião de vários juristas, independente aqui de posição política da galera, o pedido dele era baseado numa lei de direito do consumidor. Eu não sou especialista em direito dos Estados Unidos, porém, parece que o pedido dele era totalmente descabido. Tá? Pelo que todo mundo estava falando. O pedido dele não tinha mérito, porém, exercia pressão política. Existe um negócio nos Estados Unidos que é um tipo de ativismo político que você pode fazer, que é o SLAPP, que eles chamam, que é o tipo de processo que você faz, não para vencer, mas para colocar pressão em cima de quem você está tentando processar. Normalmente ele é feito por motivos financeiros, tá? É alguém que tem mais dinheiro para pagar advogado fazendo pressão em cima de organização ou uma outra pessoa que não tem dinheiro para bancar os custos de um processo, e mesmo a outra pessoa, quem fez o processo, estando completamente errado e sem mérito, ele acaba causando um prejuízo para o outro lado. Porém, aparentemente o Trump aqui estava pedindo 20 bilhões de indenização para a CBS Paramount por conta dessa edição que eles fizeram da entrevista da Kamala.
E aí que tá, corta para 2025, isso foi 2024. O Trump, né, se torna presidente dos Estados Unidos. Agora ele tem muito mais poder na mão. E o que ele faz em abril de 2025? Ele publica isso daqui na Truth Social. Truth Social é tipo o Twitter dele. Ele é dono de uma rede social também, se você não está informado. E eu vou ler aqui com vocês o que ele disse e, obviamente, está tudo traduzido aqui com o Google Translate. Pode ter alguma coisa aqui que escapou a boa tradução, tá? Quase toda semana, os 60 Minutos, né? 60 Minutes, que é esse programa, que está sendo processado por bilhões de dólares pela fraude que cometeram na eleição presidencial de 2024 com sua entrevista com a candidata presidencial fracassada Kamala Harris, menciona o nome Trump de forma depreciativa e difamatória. Mas o broadcast desse fim de semana supera todos eles. Broadcast é a transmissão dos Estados Unidos. Normalmente você usa isso daqui em contexto de TV aberta, tá, gente? Eles não fizeram uma, mas duas grandes histórias sobre Trump, uma tendo a ver com a Ucrânia, que eu digo ser uma guerra que nunca teria acontecido se a eleição de 2020 não tivesse sido fraudada, em outras palavras, se eu fosse presidente. E a outra história tinha a ver com a Groenlândia. No início do governo Trump, ele tá falando aquele negócio de anexar a Groenlândia, tá? Da Groenlândia fazer parte dos Estados Unidos. Groenlândia é o território da Dinamarca, tá, gente? Apresentando o nosso país, liderado por mim, de forma falsa, imprecisa e fraudulenta. Estou muito honrado em processar o 60 Minutes, a CBS Fake News e a Paramount por sua reportagem fraudulenta e suas reportagens fraudulentas e irreconhecíveis. Eles fizeram todo o possível para eleger Kamala ilegalmente, incluindo a alteração completa e corrupta de respostas importantes às perguntas da entrevista, mas simplesmente não funcionou para eles. Eles não são um programa de notícia, mas um agente político desonesto simplesmente disfarçado de notícias, e devem ser responsabilizados pelo que fizeram e estão fazendo. Eles deveriam perder a licença. Porque lá nos Estados Unidos, como no Brasil, TV aberta se depende de uma licença do governo. Esperançosamente, a Comissão Federal de Comunicações, FCC, liderada por seu altamente respeitado presidente Brendan Carr, imporá as multas e punições máximas que são substanciais por seu comportamento ilegal e ilícito. A CBS está fora de controle em níveis nunca vistos antes e eles deveriam pagar um alto preço por isso. Façam a América grande novamente. Isso foi em abril, tá, de 2025, porque agora não só ele tem a capacidade de processar a CBS como ele tinha feito no ano passado, mas a partir do momento que ele assume, ele também é presidente, e ele aqui está pedindo publicamente para o presidente da FCC agir contra a CBS e os 60 Minutos, principalmente porque eles estavam veiculando matérias que o presidente percebeu como sendo negativas para a imagem dele. Mas a questão é, o FCC, né, a comissão que é liderada pelo Carr, não pode simplesmente decidir passar multa para a galera. Ela tem uma limitação do poder dela, obviamente, estabelecida por lei. Claro que você não quer ficar no lado ruim de uma pessoa que tem tanto poder quanto o presidente da comissão de comunicação, mas ele de fato não pode fazer o que o Trump está pedindo que ele faça, que é simplesmente passar uma multa porque essas empresas veicularam matérias que o presidente considera desagradáveis para ele, ou consideram negativas para a imagem dele. Mas tem um porém. Nesse período, a CBS estava em negociação para se juntar, a Paramount estava em negociação para se juntar com a Skydance, que é outra empresa de mídia e de entretenimento. Elas iam fazer o que chamam de uma merge, né? Uma junção de empresas. Só que essa junção precisava da aprovação do FCC. Uma junção de bilhões, tá? Duas gigantes do entretenimento e da mídia nos Estados Unidos. Eles precisam da autorização do FCC, porque uma das coisas que o FCC faz também é questões relacionadas a mercado, tá? A não ter monopólio, aquela coisa toda, sabe? Então eles precisam da autorização. E aí que tá. O Brendan Carr podia criar problema para eles nesse sentido. E aí o que a CBS fez, Nils? O quê? Eles terminaram o processo do Trump, aquele que parecia sem mérito, lá atrás, num acordo de 16 milhões de dólares. A CBS, a Paramount pagou 16 milhões para o Trump. Tudo bem que está pedindo 20 bilhões. 16 milhões para o Trump para fechar o acordo. Para ser mais baratinho, né? Basicamente, todo jurista que eu vi, e eu pesquisei vários juristas, que analisaram o caso, falaram que o Trump ia perder
Porque claro isso, que... você pode discordar da edição que uma empresa fez, mas não tem nada na lei dos Estados Unidos, a lei eleitoral, por isso que ele estava usando uma lei de direito do consumidor, algo assim, que impedisse, mesmo que você pudesse mostrar que o 60 Minutes estava querendo manipular. Não tinha como, não tinha mérito. Mas ainda assim, a empresa fechou com o Trump o acordo de 16 milhões de dólares na mão dele. Para não ter problema com a fusão que eles queriam fazer. Mas aí tem outro problema. O Jimmy Kimmel, que teve o programa cancelado, agora suspenso agora, ele não foi o primeiro. Nesse meio período, em julho, o programa do Colbert, que é o programa líder, tá, na CBS, o programa líder nessa faixa que eles chamam da late night, de programa noturno. Programas estilo Jô Soares 11h30, estilo de noite, você sabe, conversa com Bial, essas coisas. Ele é o líder. E ele tem sido líder, se não me engano, por 9 anos. É uma coisa muito grande. O programa dele foi cancelado, não imediatamente. A CBS informou que essa ia ser a última temporada e ele não ia ser renovado. Existem várias questões que você pode colocar aí, porque tem uma conversa de bastidor que o programa estava dando prejuízo, que esses programas agora dessa faixa noturna nos Estados Unidos não era mais o que eram antigamente, está difícil de manter esses programas, porque o interesse das pessoas está passando para outro lugar, streaming está tomando tudo, essa coisa de TV aberta nos Estados Unidos já não está funcionando direito, aquela coisa toda, tá? Teve essa conversa. Mas o timing dessa definição da CBS de não renovar o contrato do cara, o programa dele está acontecendo ainda, vai correr o tempo normal até o meio do ano que vem, se eu não me engano, e aí ele vai deixar de existir. Anunciaram com muita antecedência. Que é o Colbert. O timing é muito estranho, porque eles anunciaram em julho, em agosto, tudo certo, aconteceu a merge, né, a junção da Skydance com a Paramount. E em julho tem um detalhe. Logo depois que isso aconteceu em julho, o Trump publicou isso daqui na Truth Social. Isso daqui é um tweet, entre aspas, do Trump. Não é tweet porque é na Twitter. Ele escreveu, de novo, tradução do Google Translate, tá, gente? Adorei que o Colbert tenha sido demitido. O talento dele era ainda menor que a audiência. Ouvi dizer que o Jimmy Kimmel é o próximo. Isso em julho. Anunciou. Esse daqui é o cara que foi cancelado agora. Tem ainda menos talento que o Colbert. O Greg Gutfeld é melhor que todos eles juntos. Eu não sei de quem se trata, perdão. Incluindo o idiota na NBC que arruinou o outrora ótimo Tonight Show. Acho que esse daqui ele tá falando do Jimmy Fallon. É outro. O que acontece? Esses nomes que estão sendo jogados aqui são nomes de personalidades desse circuito de programas noturnos nos Estados Unidos. Todos têm basicamente o mesmo formato. Aquela coisa, um monte de piada, entrevista. E você tem 4 grandes nomes e todos são críticos do Trump. São todos dentro do espectro da esquerda nos Estados Unidos, tá? Você tem o Colbert, esse que teve o programa cancelado, que não vai ser renovado. Você tem o Kimmel, que teve cancelado agora. O Kimmel foi suspenso imediatamente. Você tem o Jimmy Fallon, que é o idiota da NBC que ele citou aqui. E você tem o outro também, que é o Desculpa, o nome dele é Seth Meyers. Todos são críticos do Trump. Isso é só para colocar em contexto para vocês essa coisa que aconteceu com a CBS, tá? Por quê? Isso é importante para entender que a gente vai chegar agora no que aconteceu com Jimmy Kimmel. Se você está acompanhando os vídeos aqui, se você está acompanhando as coisas que estão acontecendo no mundo, você sabe que teve o assassinato do Charlie Kirk, que é uma personalidade de direita nos Estados Unidos. O Jimmy Kimmel tem uma parte no programa dele que é uma estrutura padrão, tá? Padrão desses programas de late night, que é o monólogo. No início, ele faz um monólogo fazendo piada com as coisas do dia e criticando a autoridade, celebridades, aquelas coisas todas. Todos têm uma versão dessa. Por isso que você vai ver que o background, né, o histórico desses apresentadores de late night é comédia. Todos vieram do mundo da comédia, normalmente. Porque você tem toda essa parte de comédia no começo, e aí, a partir do segundo bloco, você chama os entrevistados. Então, vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui o que o Jimmy Kimmel disse. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque muito do que está sendo discutido aí é de pessoas que não viram o que ele falou. Pra variar, né? Há pessoas que pegaram ele falou alguma coisa, tem muita gente falando, não, ele foi desrespeitoso com o Charlie Kirk, com a família dele, ou ele foi desrespeitoso com o presidente, ou ele fez piada com o assassinato e coisa do tipo. O que a gente vai rodar aqui é o total do que foi dito. O que eu vou fazer aqui, que o YouTube me permite, é colocar a tradução
em português. Tradução A em português de legenda. áudio, não. Eu vou colocar a Áudio? tradução Ah, de tá. áudio, que esse daqui tem, e eu vou colocar a legenda do original em inglês, se alguém quiser bater aí e checar a tradução, se você souber inglês, né, e quiser checar a tradução com a legenda. Mas eu vou adiantar para vocês aqui que tem um problema de linguagem, de algumas coisas que a gente vai ter que falar depois da tradução, mas vamos lá. Atingimos novos pontos baixos no fim de semana com a gangue maga tentando desesperadamente caracterizar o garoto que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa diferente de um deles e fazendo de tudo para ganhar pontos políticos com isso. Entre as acusações, houve luto. Na sexta-feira, a Casa Branca hasteou as bandeiras a meio mastro, o que gerou algumas críticas, mas, em um nível humano, você pode ver o quão difícil o presidente está lidando com isso. Minhas condolências pela perda de seu amigo Charlie Kirk. Pergunto ao senhor pessoalmente, como você está lidando com o último dia e meio, senhor? Acho que muito bem. E, a propósito, ali você vê todos os caminhões. Eles acabaram de começar a construção do novo salão de baile da Casa Branca. Algo que eles vêm tentando fazer, como você sabe, há cerca de 150 anos. E vai ser uma maravilha. Sim. Ele está no quarto estágio do luto, construção. Demolição. Construção. Não é assim que um adulto lamenta o assassinato de alguém que ele chamava de amigo. Uma criança de 4 anos chora assim um peixinho. E isso não aconteceu apenas uma vez. Quando ouvi isso, eu estava no meio de, você sabe, construir algo ótimo por 150 anos. Eles queriam um salão de baile na Casa Branca, certo? Eles não têm um salão de baile. Eles têm que usar tendas no gramado para o presidente Xi quando ele vem. Se chover, é um desastre. E então eu estava com os arquitetos que estavam projetando. Vai ser incrível. E eles chegaram. Eles disseram, Charlie Kirk está morto. Eu não sabia o que eles queriam dizer. Eu disse morto. Charlie Kirk foi baleado. E eles pensaram que ele estava morto porque foi horrível, sabe? E eu disse morto. E então instalamos o lustre mais lindo. Você não acreditaria se patrocinasse. Há algo errado com eles. Realmente há. Eu não tinha visto essa entrevista dele na Fox. Que bizarro! Eu tenho que confessar que antes de eu ver o original, eu passei pela reação que a galera tava falando. Aí eu pensei assim, provavelmente esse cara deve ter dito alguma coisa que é muito errada, né? E de vez em quando, comediantes, tá? Você acha que você tá fazendo graça e você fala uma coisa que você não deve, que pode ser comprometedora e tal. Obviamente que eu não quero que ninguém perca a plataforma por conta disso, né? Mas se a empresa achar que deve ter que te punir de alguma forma, se isso sair da própria... Os anunciantes, de quem paga, seu salário e Sim, tal. é completamente compreensível, porque... Mas a grande questão é que, principalmente vendo em inglês, não me pareceu que foi isso que ele quis dizer. Porque o que a galera estava reportando na internet é que ele acusou o assassino de ser um maga. E ele não fala isso. Em inglês, ele fala que o pessoal maga... A gangue maga. A gangue maga estava tentando passar como se o cara fosse qualquer coisa menos um maga. Ele não estava dizendo que o cara era um maga. Em inglês, se você aí tiver uma interpretação, vamos colocar assim, solidária do que ele disse, ele está dizendo que a galera do maga está tentando grudar esse cara em todas as outras ideologias políticas, menos nele, para, como ele diz aqui, conseguir alguns pontos, ou seja, para se promover politicamente. E depois ele passa a criticar o presidente, uma crítica que talvez não seja totalmente justa, porque ele pega 2 momentos em que o Trump, quando é perguntado sobre a morte do Kirk, fala do salão de festas que ele está construindo na Casa Branca. Ele pega e fala disso. Porém, a gente tem que deixar bem claro, ele isolou 2 coisas com um propósito humorístico, porque é isso que comediantes fazem. Isso daqui não é um programa de notícia, tá? É claramente com exageros de humor. Ele fala que o luto do Trump do cara se compara ao luto de um garotinho que perdeu um peixe. Mas o Trump, durante o dia, você tem outras passagens dele que eu vi também, que ele trata de forma séria e diretamente, eu vou colocar assim, com a impressão de ter uma certa reverência, o que aconteceu com Charlie Kirk. O problema... Porém, o fato do cara ter podido isolar essas 2 falas do Trump e fazer graça com a cara dele é porque o Trump fez isso. Ele falou, tá? Tá fora de contexto no sentido de que ele também não tá mostrando o outro lado do Trump falando de forma mais respeitosa? Claro. Porém... Aconteceu, é fato. Aconteceu, é fato, e o cara tá fazendo isso com um propósito claramente de humor. E justamente realçando a ironia do tanto que eles exploraram também o acontecido. Exato.
né? Porque eles usaram isso como instrumento político para atacar os opositores do governo de uma forma muito contundente. Então, Exato. o que o comediante está fazendo é realçando a ironia dessa contradição. Não, eu vi, tentaram pinar o cara, né, grudar o cara aí, trans, antifa. Porque se fosse alguém da esquerda tendo a mesma fala que o Trump, eles iriam execrar essa pessoa. A galera do Trump ia execrar essa pessoa ao máximo. sim. Então é isso que o comediante está mostrando. Diante das interpretações que eu tava vendo na internet, da interpretação que eu tive, e eu tenho que fazer observação aqui, que obviamente o inglês não é minha primeira língua, mas acho que eu tenho um domínio bom, não me pareceu que ele estava acusando o assassino do Kirk de ser maga. O que ele estava criticando é o fato de todos os magas tentarem grudar o cara em todas as outras ideologias políticas que não fosse a deles. Para instrumentalizar. Então, mas a gente tem que continuar aqui. Depois desse acontecimento, o Carr, esse que é o cara do FCC, tá? O presidente do FCC, ele foi a um podcast e disse isso. Esse daqui não tem dublagem, tá, gente? Eu vou ter que colocar a legenda. E a gente vai ver exatamente o que ele disse. There's a very concerted effort to try to lie to the American people about the nature, as you indicate, of one of the most significant, newsworthy public interest acts that we've seen in a long time. And what appears to be an action by Jimmy Kimmel to play into that narrative that this was somehow a MAGA or Republican motivated person. If that's what happened here with his conduct, that is really, really sick. And I've been very clear. They have a license granted by us at the FCC, and that comes with it an obligation to operate in the public interest. And we can get into some ways that we've been trying to reinvigorate the public interest and some changes that we've seen. But frankly, when you see stuff like this, I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or, there's going to be additional work for the FCC ahead. Meu Deus, é o reino da insanidade, né? O povo escuta uma coisa e sai replicando outra, mesmo você tendo condição de mostrar um lado a lado. Eu não quero entrar no mérito aqui, a gente vai continuar ouvindo, tá? Eu não quero entrar no mérito aqui do que ele disse. Vamos assumir que o Kimmel de fato falou que o cara é um maga, sem base nenhuma. A gente não sabe, tá rolando a investigação agora, a gente não sabe a orientação política, a gente não tem uma palavra final, algumas coisas vazaram, uma palavra final sobre a orientação política do atirador, e por tudo que a gente sabe, o cara não era um maga. De forma preliminar, a gente pode dizer isso. Mas o objeto aqui é o que foi dito e o que não foi dito. Não é o que foi dito, é a ação do governo. Só para ter o pior dos casos, vamos imaginar que o cara tenha dito isso. O que a gente está vendo aqui agora é o oficial do governo falando: essas empresas vão ter que fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, do jeito bom ou do jeito mal, é com dor, é com amor ou com dor. Vocês vão ter que agir contra esses caras. E aqui a gente vai continuar, e tem mais uns pedaços aqui que eu queria mostrar. Obviously, look, there's calls for Kimmel to be fired. I think, you could certainly see a path forward for suspension over this. And again, the FCC is going to have remedies that we could look at. And again, we may ultimately be called to be a judge on that. Então é essa coisa toda. Tem um nível de conversa que fala que o FCC pode ter que intervir, se vocês não fizerem nada. Tem gente dizendo que ele deveria ser demitido, mas se não acontecer nada, o FCC vai ter que agir. Pra pessoa falar isso publicamente numa entrevista, porque nos bastidores tá rolando coisa muito mais grave. Essa parte é muito importante aqui. Eu quero enfatizar essa parte. Again, there's actions that we can take on licensed broadcasters, and frankly, I think that it's really sort of past time that a lot of these licensed broadcasters themselves push back on Comcast and Disney and say, listen, we are going to preempt, we are not going to run Kimmel anymore. Executar o Kimmel é o que ele está dizendo aqui, que as empresas filiadas, né? Ele está tratando aqui das filiadas, que as filiadas deveriam vir e dizer que não vão mais transmitir o Kimmel. Que existem dois níveis aqui, tá, gente? A gente vai ver isso agora, que você tem a ABC, que é da Disney, que é quem está transmitindo, só que você tem a rede de afiliadas nos Estados Unidos que retransmite, que tem um acordo com a ABC e retransmite o sinal. É assim no Brasil também. Tem a Rede Globo e tem as emissoras regionais que não necessariamente pertencem à Globo, mas retransmitem a programação dela. Exato. Nos Estados Unidos funciona da mesma forma, com algumas diferenças que a gente vai ver. Ele está dizendo que as filiadas deveriam tomar ação e parar de transmitir o cara. Nem esperar pela ABC agir.
Porque essas filiadas, elas têm que ter uma licença de transmissão, tá? Precisa de uma licença do governo. We are not going to run Kimmel anymore until you straighten this out, because we licensed broadcaster, are running the possibility of fines or license revocation from the FCC if we continue to run content that ends up being a pattern of news distortion. Então é basicamente isso. Eles disseram que as empresas vão ter que fazer alguma coisa, que o FCC pode ter que intervir, e principalmente as filiadas, elas têm que tomar a frente e negar transmitir o programa da ABC do Jimmy Kimmel. Eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Esse daqui é o cara que tem poder para definir um monte de coisa de comunicação nos Estados Unidos, e se você for uma empresa de comunicação, ele pode criar problema para você. Que tipo de problema? Vamos lá, a gente já viu o que aconteceu no caso da Paramount com a Skydance, que aconteceu lá atrás no início do ano. Aí acontece exatamente o que você estaria esperando. A ABC cancela Jimmy Kimmel Live, o programa dele, por tempo indeterminado após comentários do apresentador sobre, né, o Charlie Kirk. A tradução do Google Translate, tá, gente? A ABC da Disney, a ABC é uma empresa da Disney, é aqui que a Disney entra, tá? É tudo, lá nos Estados Unidos é tudo conglomerado de mídia. Disse que retiraria o popular programa noturno de Jimmy Kimmel de sua programação indefinidamente, depois que uma das maiores proprietárias de TV dos Estados Unidos, a Nexstar Media, disse que pretendia interromper a exibição do programa após comentários feitos pelo apresentador sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. A Nexstar, a gente vai falar aqui a Nexstar, disse na quarta-feira que se opõe veementemente aos comentários recentemente feitos pelo Sr. Kimmel sobre o assassinato de Charlie Kirk e substituirá o programa por outra programação em seus mercados afiliados à ABC. Tem um fenômeno que tem nos Estados Unidos que eu acho que não tem no Brasil, que é o seguinte: se você pegar as afiliadas da Globo, tipo você deve ter aí do seu mercado local, eu lembro que em Volta Redonda a gente tinha TV Rio Sul, elas são de empresas normalmente que não são de um grupo. Normalmente elas pertencem muitas pertencem a um grupo político local. Eu já vi algumas até de personalidades. Só que você não tem um grande conglomerado que é dono de filiais no Brasil, como tem nos Estados Unidos. A Nexstar é a maior, se eu não me engano, tem mais de 100 TVs, e eles transmitem sinal de todo mundo, que é uma outra coisa que não existe tanto no Brasil, que é uma empresa só ser dono da filial da Globo, a filial do SBT, sabe? De todo mundo. Eles retransmitem de todas as empresas. E logo depois que o K disse isso, horas depois, se eu não me engano, a ABC não tinha anunciado ainda nada do cancelamento dele. Só que a Nexstar, que é uma grande empresa que controla filiadas da ABC, ela anunciou que ia tirar o programa do cara do ar. Logo depois, a ABC anunciou o cancelamento. Esse é o problema. O Carr, ele não só fez uma ameaça à ABC em específico, mas ele ameaçou diretamente as afiliadas. Ele mandou recado para as afiliadas. E logo depois, a principal empresa dona de afiliadas respondeu, dizendo que ia tirar o programa do cara no ar. Aí a ABC sentiu. Aí a ABC sentiu. Mas por que ela respondeu isso tão rápido? Por que a reação dela foi assim? Não teve nem uma semana. Ela entendeu bem direto. Ela entendeu o recado. E anunciou. A Nexstar está tentando adquirir outra grande empresa proprietária de emissora de TV, a Tegna, por 6,2 bilhões. Uma transação que requer a aprovação do FCC. Chantagem. Aí, obviamente, a Nexstar anunciou esse cancelamento e o Brandon Carr, esse daqui é o presidente do FCC, agradeceu. Quero agradecer a Nexstar por fazer a coisa certa. As emissoras locais têm a obrigação de servir ao interesse público. Embora essa possa ser uma decisão sem precedentes, é importante que emissoras se oponham à programação que da Disney que, na sua opinião, não esteja de acordo com os valores da comunidade. Espero que outras emissoras sigam o exemplo da Nexstar. E aí, 17 de setembro, a ABC anunciou que ia suspender o programa do Jimmy Kimmel indefinidamente, diferente do que aconteceu com o Colbert na CBS. Ele não está tendo a renovação cancelada. O programa dele está suspenso imediatamente. Imediatamente. Ele está fora do ar. E, obviamente, o Trump celebrou na Truth Social. Ótima notícia para os Estados Unidos. O programa do Jimmy Kimmel, que tinha o desafio de audiência, tá? Ele não tá mal traduzido, que tinha assim, não tinha audiência, basicamente, é isso que ele tá dizendo. Foi cancelado.
Parabéns à ABC por finalmente ter a coragem de fazer o que precisava ser feito. Kimmel não tem nenhum talento e tem audiência pior que a do Colbert, que era o que tinha sido cancelado antes. Se é que isso é possível. Isso deixa Jimmy, que é o Jimmy Fallon, que são os outros dois, e o Seth, que é o Seth Meyers, dois completos perdedores na NBC de fake news. Quer dizer, tá dizendo já quem vai ser o próximo. A audiência deles também é horrível. Façam isso, NBC. E em cima disso, tá? E continua a repercussão. Eu vou só terminar aqui e eu quero depois dar um parecer sobre isso. A minha opinião. Trump diz que emissoras de TV que se opõem a ele talvez devam perder licença. É o maybe, sabe? O maybe. Você vai baixando a cabeça e ele vai dando cascudo, ué. Trump falou sobre o assunto a repórteres a bordo do Força Aérea 1 na quinta-feira, ao retornar de uma visita de Estado ao Reino Unido. Li em algum lugar que as redes estavam 97% contra mim, novamente 97% negativas, e mesmo assim eu ainda ganhei facilmente, isso na eleição do ano passado, disse o presidente. Eles só me dão publicidade e imprensa ruins. Quer dizer, eles estão tirando uma licença. Na verdade, ele diz, eles têm uma licença. Tá, eles têm uma licença, essa que é a tradução do inglês. Eu acho que talvez a licença deles deva ser retirada. Então é o seguinte, gente. Independente do que o Jimmy Kimmel disse, essa intervenção do poder público nos Estados Unidos ainda é muito séria, é muito grave? É. Por quê? Um é o caso de um apresentador de uma empresa, uma personalidade de uma empresa, fazer alguma coisa que pode prejudicar essa empresa financeiramente e vir pessoas tipo anunciantes e falar assim, eu não gostei disso. Talvez essa pessoa não devia estar no ar. Ou se essa pessoa permanecer no ar, você não vai ter mais o dinheiro do meu anúncio. Isso pode ser um problema em várias situações, mas é uma gravidade diferente do que está acontecendo aqui. Porque aqui você tem o governo diretamente ameaçando. Claro que o governo não fala assim, vou fazer isso. Você tem uma conversa que é meio de mafioso, né? Eu não sei, eu acho que eles deveriam fazer alguma coisa. Se esse problema chegar aqui, eu vou ter que agir. Inclusive, você tem essas afiliadas dele aí, né? As afiliadas que precisam de licença, que eu regulo, né? Eu acho que elas deveriam fazer alguma coisa. Eu acho que elas mesmas deveriam tomar a iniciativa de não ter mais o programa do cara. E depois veio o presidente e falar assim, ele não fala que vai tirar a licença. Ele fala, talvez. Eu acho. Talvez. A gravidade da coisa aumenta exponencialmente quando você passa a ter o poder regulatório do Estado. E todos os outros. O Estado, se ele quiser, ele pode criar problema para você, né? Pedindo um tipo específico de discurso. Isso é uma coisa de uma seriedade grande, porque quando a galera vem comparar outros eventos de pessoas que perderam a plataforma, tá? Para comparar com isso daqui, a gente vê normalmente pessoas que perderam a plataforma, mas não por causa de uma intervenção direta de agentes do governo. Pelo menos nenhuma que a gente possa provar. Por exemplo, a Gina Carano, que ela teve o contrato dela, não foi renovado com a Disney depois que ela disse algumas coisas. É uma personalidade de direita, tá? Disse algumas coisas em rede social. Ela perdeu a plataforma dela em certo sentido, porque a cara dela não tá mais na sua série do Star Wars que você tá vendo. Porém, você não teve um agente do governo com muito poder, com poder regulatório. Falando explicitamente em rede aberta. O que você teve ali foi um temor, provavelmente porque a Disney viu como que os subscribers, talvez até anunciantes, se ela trabalhar com anunciantes em certos canais também, como que eles estão mais inclinados à esquerda nos Estados Unidos do que à direita. E ela decidiu se apartar de uma personalidade que tivesse uma opinião controversa. Eu tô interpretando aqui da forma mais... Tô dando aqui da forma mais caridosa possível com a Disney, tá? Do processo de decisão dela todo. Mas a gente sabe que não teve um agente do governo mandando uma carta, né, pra Disney falando assim, demita essa pessoa. Dessa vez teve. Então, assim, eu acho que essa é a gravidade do que tá acontecendo. Só queria explicar isso daqui, que eu vi muita gente falando muita coisa na internet, e gente, inclusive, que não parou pra ver o que o Jimmy Kimmel tinha falado. Agora, é impressionante a rapidez com que as instituições capitulam nos Estados Unidos, né? Eu vi uma entrevista, inclusive, da Kamala no Colbert, falando que ele fala pra ela assim, olha, é incrível, tudo que você falou que ia acontecer está acontecendo. E ela falou, de fato, eu só não previ que não ia ter resistência nenhuma a isso. Ela esperava que houvesse uma certa resistência institucional. E não teve, gente. Não teve. Não vai ter. O Jon Stewart fez um programa respondendo a isso, muito irônico, e o programa é ele, ironicamente,
lisonjeando o Trump em tudo. Fizeram até um coral para cantar louvores ao Trump e tudo assim, de um modo carregado na ironia, falando, então é assim que tem que ser para não ser cancelado. E teve a fala também do Jim Fallon, né? Muita gente criticou a fala dele, mas eu entendi o que ele quis fazer ali também. E a galera tá com medo. Eu acredito que se as emissoras, que são poderosas, estão recuando tão facilmente assim, não é um apresentador que vai sustentar.